A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, eu sou o pastor Flávio e seja bem-vindo ao Discipule da Igreja Teu Reino. Esse é o momento que nós reservamos do nosso dia para lermos um versículo, trazer uma meditação e orarmos a respeito do texto que nós lemos, né? Então eu queria pedir para você nesse dia abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Nós conhecemos esse capítulo como a galeria da fé, a grande história dos hebreus, dos homens que viveram na terra, dos homens que andaram com Deus e que fizeram milagres através do poder de Deus. Leia comigo o versículo de número 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi conhecido como justo quando Deus aprovou suas ofertas. Embora esteja morto por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Querido, eu quero parar por aqui, depois você dá uma lida. Nós temos aí a vida de Noé, a vida de Abraão, a vida de todos os homens de Deus ali, né? Isaac, Jacó, Moisés, homens que tiveram bons testemunhos diante da presença de Deus, diante do povo de Deus ali. Então depois você dá uma lida, são 40 versículos aí para você ler e ser abençoado aí na sua casa. Queridos, nós lemos aqui agora que sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam de Deus precisa entender, precisa crer que Ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, existe uma promessa de Deus para nós. Se nós buscarmos a Deus, nós encontraria. Aquele que bate se abre, aquele que pede recebe. A grande questão hoje, irmãos, é que em quem nós temos crido? Faça essa pergunta para você nesse dia. Em quem você tem crido? Em quem você tem colocado a sua confiança, a sua fé. Nós vemos na história, quando a gente lê a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, nós vemos várias histórias, algumas tristes, algumas de superação, mas vemos histórias de homens e mulheres passando por problemas, por desafios, por caminhos, talvez aos nossos olhos difíceis, caminhos talvez aos nossos olhos impossível, mas sobreviveram e tiveram um bom testemunho diante de Deus. A Bíblia é muito clara, querido. Sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, nós sabemos que Jesus morreu por nós, nós sabemos que Jesus se entregou por nós, nós cremos que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Nós cremos que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Isso aí nós cremos, nós acreditamos. A pergunta que eu te faço nessa noite é: em quem você tem crido? Você tem crido na estrutura do governo? Você tem crido no seu trabalho, no dinheiro que você ganha? Você tem crido nos desafios da sua vida? Você crê na força do seu braço ou você confia no Senhor? Sabe, irmãos, Deus está nos chamando nesses dias para crer nele, acreditar que se Ele te chamou para um propósito, se Ele te chamou para a salvação, se Ele te chamou para esse tempo, você precisa crer que Deus está trabalhando a seu favor. Você precisa crer que Deus está te direcionando. Você precisa crer que mais que difíceis estejam as circunstâncias para você hoje, mais problemáticas que estejam as circunstâncias para você hoje, Deus está fazendo em seu favor. A gente via, no Antigo Testamento, a própria história de Noé. Noé foi um homem que foi chamado por Deus. Noé chamou Deus para construir a arca. Noé chamou Deus avisando ele: olha, virá um dilúvio, a terra será destruída.
vai ter chuva abundante, a água vai cobrir toda a terra. Mas você eu quero. Eu estou te chamando para um propósito. Irmãos, Noé passou um grande tempo da sua vida construindo uma arca. Construindo um lugar aonde ele iria ser salvo. Sabe, eu quero te chamar nesses dias para você ter confiança no chamado de Deus na sua vida. O chamado de Noé foi construir aquela arca. E o que salvou Noé? A arca. A arca é o chamado de Deus para nossas vidas. Jesus, ele diz o seguinte quando ele estava na oração sacerdotal de João capítulo 17. Ele diz, olha, por eles eu me santifico. Jesus santificou pelos seus discípulos, por aqueles a quem Deus tinha dado, aqueles a quem ele falou assim, olha, todo aquele que Deus mandar a mim de forma alguma eu rejeitarei. Jesus santificava pelos seus discípulos. Irmãos, ter fé em Deus, viver com Deus, andar com Deus e acreditar que o seu chamado, estar dentro do chamado de Deus é aquilo que te salva. É aquilo que te faz romper, é aquilo que te faz acordar todos os dias de manhã e olhar no espelho e dizer, olha, eu tenho um chamado de Deus, eu vou viver isso, eu vou cuidar do chamado de Deus na minha vida. Deus te chamou para estar nesse emprego, Deus te chamou para fazer isso, Deus te chamou para cuidar de pessoas. Irmãos, cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, cada um tem um estilo de vida, cada um tem aquilo que vem de Deus. O que você não pode parar de ficar observando é naquilo que você não tem. Muitas das vezes Noé tinha um chamado, o Noé tinha um propósito de construir a arca, ele não tinha que fazer outra coisa, ele não tinha que correr atrás de outra coisa, ele creu na palavra de Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu na palavra de Deus e por isso ele foi salvo. Imagina bem, irmãos, Abraão, quando Deus pede o seu filho Isaque, a palavra de Deus diz que Abraão cria que Deus ressuscitaria Isaque das cinzas. Abraão estava convicto, eu vou matar Isaque, porque Deus me pediu, eu vou colocar fogo para subir como um aroma agradável ao Senhor, e depois daquelas cinzas, Deus vai ressuscitar o meu filho Isaque. Irmãos, esses homens confiaram tanto em Deus, que estão aqui para nós, na galeria da fé. Sabe, Deus tem chamado você hoje para confiar nele. Deus tem chamado você hoje para olhar para a sua história, para a sua vida e dizer, Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio que eu vou melhorar. Eu confio, ó Deus, que o Senhor vai abrir uma porta para mim. Eu confio, ó Deus, que o Senhor vai me dar tudo aquilo que eu preciso. A palavra de Deus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, quando nós temos fé para buscar o reino de Deus, quando nós temos fé para trazer o reino de Deus até nós e viver como embaixadores de Cristo na terra, nada irá nos faltar. Quero deixar essa palavra para você nessa manhã. Nada vai te faltar porque você confia em Deus. Como diz uma frase, que às vezes a gente ouve e de fato é verdade. Pai é pai, Deus é pai e não é padrasto. Deus é pai, Deus te ama, Deus cuida de você. Deus lá na Trindade, lá na eternidade, quando ele estava conversando com a Trindade, ele era amor, ele sempre foi amor. Deus não te ama, Deus não te criou para amar, Deus amou e te criou e te chamou para esse tempo. Eu quero que você creia nisso, confie em Deus, por mais fácil ou difícil que esteja a sua vida, a sua história, tenha fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Fale com Ele todos os dias, caminhe com Ele todos os dias, deixe Ele ser o seu Senhor, o seu Criador, o seu Redentor, aquele que te sara, aquele que te cura, aquele que é a sua bandeira, aquele que transforma a sua vida, aquele que é o seu Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Sabe? Versículo 38 do capítulo 11 diz: o mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles receberam o que havia sido prometido. Deus havia prometido algo melhor para nós, para que conosco fossem eles
aperfeiçoados. Irmãos, eles não receberam a aliança de Cristo. Esses homens que andaram pela fé em Hebreus capítulo 11, eles não viram a Cristo. Mas nós recebemos algo melhor. Nós temos Jesus. Jesus, o véu que separava nós de Deus foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso pelo novo e vivo caminho. Nós podemos adentrar pelo Santo dos Santos através de Jesus Cristo. É isso que eu estou te chamando nesse dia. Tenha fé, entra no Santo dos Santos. Esses homens passaram o bastão para nós. Agora a corrida é conosco. Eu e você, uma vida de fé, uma vida construída para a honra e glória do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesse dia, que você saia com essa mensagem no seu coração. Eu creio em Deus, Pai. Eu creio em Jesus. Eu creio no Espírito Santo de Deus que está comigo. Eu creio naquilo que Deus fez na minha história. Você é um filho, uma filha de Deus. Não desanime da sua vida. Creia que a tua família está guardada, que tudo que você tem está guardado. Eu quero orar com você e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor, em nome de Jesus, nos dê fé, Senhor Deus. Nos dê fé à medida que for necessário, que nós possamos construir uma caminhada junto, cheia da graça, do favor e do poder do Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós a tua santidade, o fluir do Senhor, a graça do Senhor. Pai, abençoa os meus irmãos, Deus, que talvez não tenha fé nesses dias. Dê uma porção de fé para cada um deles, que eles possam olhar para as histórias deles e ver o que o Senhor tem feito, como o Senhor tem feito, da forma que o Senhor tem trabalhado. Que o Senhor possa cuidar, Senhor Deus, de tudo aquilo que os meus irmãos têm, segundo a graça, a vontade e o favor do Senhor. Nós confiamos em Ti. Nós confiamos, ó Deus, temos fé que o Senhor voltará para buscar a Tua noiva, a Tua igreja, aquela que perseverou, aquela que estava com o azeite na mão, aquela que estava pronta para o dia do Senhor. Nos ajude, nos ensine, nos capacite a estar com o Senhor e viver com o Senhor. Derrama sobre nós prosperidade, santidade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe para a honra e glória do seu nome. E você diga comigo, querido, amém, amém e amém. Querido, que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre ti grandes coisas. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir, envie essa mensagem para 2, 3 pessoas e diga, olha, pensei em você, por isso estou te enviando essa mensagem. Ouve aí, que Deus possa falar ao seu coração. Nosso desejo é que possamos, através do nosso Senhor Jesus Cristo, discipular, ensinar o maior número de pessoas, e essas pessoas terem um encontro com Deus, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.